No mês das mães, a Unimed Erechim está com benefícios exclusivos para o plano de saúde familiar, como isenção de taxa de inscrição, 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades até o dia 31 de maio, exame simples de cortesia e isenção de carência para consultas. Ah, as condições especiais podem ser extensivas aos dependentes. Aproveite! Afinal, ser mãe é cuidar do maior amor do mundo. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde do homem. E para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o Dr. Cláudio Teleken, que é médico andrologista e urologista e vai falar um pouquinho para nós como andam os cuidados com os homens. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer falar alguma coisa que possa ser útil para a população em geral, particularmente refletindo os cuidados do homem, para que tenham longevidade com saúde. Com certeza. Qual a diferença de andrologista e urologista? Os cuidados são os mesmos? Não, a urologia ela toma cuidado de todas as entidades geniturinárias de ambos os sexos. E a andrologia, particularmente, ela é específica, andro significa homem, da parte masculina, da parte genito-urinária masculina. Nós, mulheres, temos o hábito de ir frequentemente ao médico. Qualquer sintoma que a gente sente, a gente procura um médico para desencargo de consciência. Os homens não são assim. Eles vão em últimos casos. Isso tem mudado nos últimos anos ou a gente pode dizer que todos eles são dessa forma? Não, ultimamente tem mudado. As mulheres vão ao médico mesmo sem sintomas para fazer revisões que são habituais e necessárias para a saúde. Ou seja, surpreender tumores numa janela de oportunidade de cura. E o homem não tem essa cultura. Uma menina, tu perguntas assim, onde é que está tua mãe? A minha mãe foi fazer uma revisão. E o homem só procura o médico quando tem dor ou quando a família faz uma pressão. Graças a Deus, nesses últimos 10 anos, isso tem mudado. Os homens também estão procurando ser longevos com qualidade de vida e saúde. O câncer de próstata é o segundo que mais mata no mundo. Como o paciente detecta que já está com algum sintoma? Qual é o primeiro sintoma assim, que ele vai sentir que tem alguma coisa errada, que precisa de um cuidado especial? O câncer de próstata, no início, não produz sintoma algum, esse é o problema. Então, ele é o tumor mais comum no homem, não é o que mais mata, não é? Mas não produz sintomas e a janela de oportunidade é tratá-lo antes que produza sintomas, porque a partir de sintomatologia exuberante, a janela de oportunidade se foi. Então, ele tem que fazer rotineiramente, se tiver familiar próximo, tipo pai ou irmão que teve câncer de próstata, ele deve começar entre 42 a 45 anos, as revisões anuais. E se não tiver familiar próximo que tenha sucumbido ou sofrido de câncer de próstata, pode começar um pouco mais tarde, aos 50 anos. O que leva um paciente a ter problemas na próstata? O câncer de próstata ele está mais ligado à etnia e ao estilo de vida. Todo mundo sabe que a comunidade que mais sucumbe de câncer de próstata é o afro-americano. E também todo mundo sabe que onde a prevalência é mais baixa, é ínfima, é no Oriente, nos países assim como o Japão, onde a incidência é baixíssima. Existe também o câncer de mama, que muitas pessoas acham que as suas mulheres são acometidas, mas os homens também são acometidos pelo câncer de mama. Como diagnosticar? O exame mais eficiente para diagnosticar câncer de mama em homem é o exame contumaz anual, exame físico, onde o médico, o urologista ou andrologista palpa os mamilos. E daí ele vai detectar algumas situações com uma fibrose mais expressiva ou então aumento da densidade. Então, o exame clínico ele é o que detecta primordialmente. Se há uma dúvida, então o homem vai fazer mamografia também, assim como as senhoras.
O rastreamento do câncer de próstata, como qualquer problema masculino, ele tem uma idade para que o homem comece a fazer. Existem casos em que começam muito cedo, eu digo lá pelos 20, 25 anos, pode acontecer ou são muito raros? São raríssimos. O câncer de próstata em indivíduos abaixo de 35 anos é assim, é 0,2 ou 3%. O que é comum nessa faixa etária entre 17 e 30 anos, o câncer mais comum é de testículo. Por isso que o exame físico do homem que vai ao médico, mesmo jovem que está fazendo algum esporte, ele deve ser revisado e o exame físico é completo. Ele tem que ser examinado nos mamilos, palpação da tireoide, palpação dos testículos e a visualização e palpação dos membros inferiores, procurando vasos inadequados e vasos também no escroto, particularmente à esquerda, que se chama varicocele, que é uma das causas de infertilidade masculina. A maior preocupação dos homens, eu acredito que seja com problemas devidos ao estresse, sedentarismo, problemas cardíacos. Muitas vezes eles vão para o médico quando sentem um sintoma nessas regiões, nessas áreas. É preciso que eles tenham um olhar diferenciado também para a parte urológica. Eu digo que procurem um médico para fazer o seu PSA anualmente ou semestralmente. Qual a sua orientação? Não, mas isso é crucial, essa pergunta tem uma importância é retumbante. O indivíduo deve ir ao médico para prescrutar câncer de próstata lá acima dos 40 anos. Mas antes disso, tem 18 fatores de risco que se acomete o indivíduo, 2 ou 3 ou 4, quanto mais fatores, ele vai ter problemas no que tange a libido, que é percepção de comemorativos eróticos, ou de rigidez peniana. Então, o indivíduo que tem libido caindo, ele se afasta de eventos eróticos para não se sentir culpado que alguma coisa vai mal. E a falta de rigidez peniana, então, produz ansiedade, angústia e culmina com depressão. Então, o indivíduo sedentário, obeso, diabético que não trata bem, o indivíduo que toma álcool diariamente, o indivíduo que é fumante, mais de 5 cigarros por dia, o indivíduo que fuma maconha, que usa cocaína e crack, certamente ele vai ter problemas de ereção e de percepção de comemorativos eróticos. Porque o PSA, o toque, assusta tanto os homens e existe tanto preconceito ainda quando se fala desse assunto? Eu acho que o preconceito já se foi, né, nesses últimos 10 anos, porque a introdução de um dedo no ânus não vai produzir lesão em alguém e também não produz um trauma. O PSA, obviamente, que ele não traduz 100%, não prescruta 100%, ele é associado ao toque retal, ele contempla, ele faz diagnóstico, ele acha, ele detecta alterações. Em 70% das pessoas, 30% devem seguir com exames outros complementares. Por exemplo, o toque retal é tão simples, tão rápido, e a próstata tem que ter a consistência dessa região tenar contraída. Se ela tiver nódulos assim, o indivíduo tem que ir à biópsia e, se tiver um tumor, ele vai tratar e vai ficar curado. Hoje, o tumor de próstata é curável na maioria absoluta dos homens, desde que fazendo o tratamento na janela adequada. Deixa alguma lesão, alguma sequela? O que? O tratamento, o processo cirúrgico, o homem vai perder a sua masculinidade, digamos assim? Não tem nada a ver com a masculinidade, porque o que produz percepção de comemorativos eróticos e o que produz ereção não é a próstata, são os hormônios, são a inervação que levam, por exemplo, o indivíduo vê algum comemorativo erótico, então o sistema nervoso central leva para o pênis uma notícia, que algo está acontecendo nessa área e o pênis tem reação. De outra parte, se tem uma manipulação peniana, vai uma notícia para o sistema nervoso central e isso produz ereção. Mas o que a irradiação não produz ausência de ejaculação. A cirurgia, sim, todo homem operado por câncer de próstata vai ter orgasmo
mas seco, não sai mais nada durante o orgasmo. Alguns homens, são poucos, vão perder urina durante a vida toda, até ser contemplado com um esfíncter que faça ele não necessariamente usar fraldas, por exemplo. Mas os efeitos colaterais do tratamento da próstata são ínfimos. Doutor, dentro da sua área, é uma pergunta que nos últimos tempos tem se falado muito. Em diversas áreas se comenta esse assunto, mas eu ainda acho que não tem uma consciência total dos nossos jovens, que abusam do excesso de anabolizantes. Afeta o sistema urológico? Mas, lógico, na Santa Casa, que foi o primeiro ambulatório de andrologia do Brasil que nós fundamos, nós temos uma sequência de mais ou menos 30 e poucos pacientes jovens, narcisistas, assim, que usam andrógenos para ter uma musculatura exuberante, e isso culmina, na maioria deles, com infertilidade. Diminuição do testículo, diminuição um pouquinho do pênis, mas a exuberância da musculatura, né, para fazer desfiles, etc., o contempla até eles perceberem que eles não vão ser mais pais, não é? E que eles vão ter problemas no que tange a manutenção da rigidez peniana. Isso é criminoso, digamos, vender, aquecer com um adolescente e vender para eles hormônios masculinos. Falando nesse assunto de ser pai ou ser mãe, muitos casais, quando começam a formar a sua família, têm esse desejo de ter filhos. A mulher, ela se preocupa, ela vai para o médico, ela faz tratamentos, ela está apta a ter um filho e, às vezes, o problema está no companheiro. Existe uma dificuldade, muitas vezes, do homem aceitar que ele precisa tratar, que ele precisa buscar ajuda para poder realizar esse sonho do casal, que é formar uma família. O que dizer para esse tipo de pessoa que passa por esse problema? E que são muitas pessoas que passam por isso. Sim, e poucos homens hoje não terão filhos. Desde que eles procurem ajuda, a maioria absoluta, mesmo aqueles que não têm espermatozoide no ejaculado, vão ser pais, porque a gente tem tratamento, a gente pode aspirar espermatozoide do testículo, do epidídimo. Mas o grande problema é que o indivíduo, ele tem vergonha, ele tem que ler alguma coisa e ele não admite que o passado dele eventual de drogas, sedentarismo, insônia, ronco, apneia e álcool exagerado, que vá produzir infertilidade. Então, primeiro começa com uma educação. O indivíduo que faz plantões, por exemplo, em qualquer especialidade, ele tem que dormir na manhã subsequente. E se ele não dorme, o testículo sofre com isso. Se ele ronca e tem apneia, o testículo sofre. Se ele carrega o celular no bolso da frente da calça, ele é um candidato a não ser infértil, mas piorar a fertilidade. Se ele faz banhos prolongados quentes, não é? Ou faz sauna com frequência, também o testículo ele deve ficar afastado do corpo e ter uma temperatura 1,2 abaixo da temperatura corporal. Por isso que quando é quente o escroto fica frouxo e quando é frio o escroto encolhe para ficar perto do corpo. Então aquele indivíduo que faz banho de assento, fica numa banheira 1 hora, 2, 3 vezes por semana, obviamente que esse testículo não vai ser normal. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos programas que existem no Brasil voltados para homens, para cuidados. Eu sei que existem estudos nos Estados Unidos, também na Alemanha, que dão bastante enfoque para a saúde do homem. E no Brasil começou a se falar mais após o Novembro Azul. Eu acredito que uns 10 anos para cá a coisa começou a ganhar mais corpo, as pessoas começaram a se preocupar mais com seus filhos, seus maridos, seus irmãos. Mas eu acho que ainda precisa de mais programas. E qual é a sua opinião? Na minha opinião, a comunidade médica está pronta para isso. Isso é igual. Os programas são iguais na Inglaterra, no Reino Unido todo, na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, Estados Unidos, que é um padrão da saúde do homem assim fulgurante.
Agora, por que nós não temos programas agora muito bem organizados? O governo federal está preocupado com isso e está tomando medidas, né, adequadas para formar os grupos. Agora, nós ainda estamos patinando em outras coisas. Sim. Na Santa Casa, nós temos pacientes que precisam operar um rim, que tem um cálculo de 2 centímetros, e que daí vão esperar meses e meses e meses para operar um rim. Paciente nosso que, por exemplo, do SUS, que sofreu uma queda de um cavalo, de uma moto, de uma bicicleta, rompeu a uretra. Ele vai levar meses para ser operado. Então, nós ainda estamos patinando nas coisas muito singelas e nós precisamos atingir essa meta com recursos federais para a saúde do homem. A mulher está muito protegida, tem campanhas, tem doações, e o homem tem aquela questão, é tão difícil se candidatar a um programa de saúde do homem que ele acaba desistindo. E tem outra coisa, o indivíduo que é empregado numa firma, ele vai ter que levar um atestado que ele vai para uma consulta, mas consulta do quê? Da saúde do homem? Oh, meu amigo, tu não teve febre, tu não teve vômito, não teve diarreia. Então, isso tudo tem que começar com a educação da comunidade médica, dos pacientes e da patronagem. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e eu volto falando sobre a saúde do homem. No mês das mães, a Unimed Erechim está com benefícios exclusivos para o plano de saúde familiar, como isenção de taxa de inscrição, 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades até o dia 31 de maio, exame simples de cortesia e isenção de carência para consultas. As condições especiais podem ser extensivas aos dependentes. Aproveite! Afinal, ser mãe é cuidar do maior amor do mundo. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Terceira Feira de Flores e Decoração Erefinem. Flores, arranjos, plantas e tudo para deixar a sua casa ainda mais especial. De 5 a 13 de maio, das 14 às 20 horas, junto à loja em seu novo endereço, na antiga Unetral. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora! Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a urologia e a andrologia. Estou aqui com o Dr. Cláudio, que veio diretamente de Porto Alegre para visitar alguns familiares em Erechim. O doutor atende lá na Santa Casa, também atende no Moinhos de Vento e está em Erechim de passagem. E a gente aproveitou essa passagem dele para conversar um pouquinho sobre essa área. E também eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Cláudio referente à saúde do nosso ministro Eliseu Padilha. Recentemente o senhor realizou um procedimento cirúrgico nele, que foi na próstata. Como está a saúde dele? Olha, o ministro ele está curado, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico prostático, e ele, assim, está curado, está trabalhando com plena saúde, porque ele é um dos indivíduos que acatou a orientação da Organização Mundial da Saúde para a saúde do homem. Por isso que ele foi tratado, foi operado na janela de oportunidade e está aí de volta às suas lides trabalhistas, à sua saúde íntegra, e não vai recorrer mais o que ele teve. Ele está curado e com alta. E no caso de pacientes que descobrem que estão com um problema na próstata assim, em grau elevado, passa por processo de quimioterapia, processo de radioterapia, como fica a vida dele até obter a cura? Não, a pessoa que perde a janela de oportunidade para tratar, sim, ele vai ter que se submeter a vários procedimentos complementares, mas a pessoa que trata o que ele tiver na próstata, quando é oportuno, quando ele foi fazer suas revisões
anuais, sequenciais, sem faltar a alguma, ele não vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, absolutamente. Existem medicamentos potentes que resolvem o problema e a pessoa consegue viver uma vida tranquilamente, então? Não muito tranquilamente. A oportunidade da cura nesses problemas prostáticos é a cirurgia, se ele está consultando uma vez por ano, que é o que manda a Organização Mundial da Saúde. Ele vai operar e está curado. Muitos homens também apresentam problemas urinários. Reclamam de não conseguir segurar o xixi, reclamam de desconforto. Como tratar essa área? Bom, hoje isso aí é muito simples, porque a pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de urinar, ou seja, ele tem que fazer um certo esforço para esvaziar a bexiga e não consegue esvaziar tudo, ele vai começar com o exame físico, subsequentemente, além do PSA, ele vai fazer uma ecografia abdominal total, onde ele mede o volume de urina antes, no início, pede para o paciente esvaziar a bexiga, retorna e imediatamente vê quanto ficou de urina no interior da bexiga. Não pode ficar mais de 50 ml. Se ficou assim, ele vai ter que urinar muitas vezes durante o dia, eventualmente ele não vai poder caminhar, que vai ter que ir só a lugares onde tem um banheiro disponível, ele não pode viajar, se num ônibus, o avião, algum lugar que não tenha banheiro. Todos esses sintomas de dificuldade para urinar, jato fino, sangue na urina, urgência urinária, ou enurese, que é urinar na cama, tudo isso tem cura. Doutor, qual a sua avaliação referente à nossa saúde aqui no Rio Grande do Sul, que eu acredito que esteja um pouco desassistidas? Como o senhor avalia o atendimento hoje na Santa Casa, nos consultórios, os planos de saúde? O que dizer para as pessoas que precisam de atendimento e muitas vezes é difícil, não conseguem ter? De que forma os nossos governantes podem nos auxiliar para que a gente possa oferecer uma saúde de mais qualidade? Bom, isso é óbvio, Lulante, né? A pessoa que tem acesso à medicina, que tem poder aquisitivo, no Rio Grande do Sul é uma das melhores urologias do Brasil, não resta a menor dúvida. O nosso problema são as pessoas que têm convênios mais simples ou que só dependem do SUS. Esses não são contemplados com todas as alternativas que a ciência nos oferece. Esse é o nosso problema. É uma questão do município, do governo federal, do governo estadual, e é algo intrincado e que a gente não vê progresso. Precisamos melhorar os nossos programas de atenção de saúde, tanto para homem, mulher, criança, adolescente, seja para quem precise. De que forma nós podemos nos unir e oferecer uma saúde de qualidade dentro dos nossos municípios? Olha, isso a população tem que se reunir. Não adianta mais esperar pelo governo sobre isso. As comunidades pequenas têm que se reunir no fim de semana e convidar alguém. Eu, como sou do interior mesmo, eu convidaria pessoas, a vizinhança, para se reunir na igreja ou no salão de baile e tal, e convidar alguém, convidar um professor, como a gente iria com o máximo prazer, para falar alguma coisa sobre o que é a saúde do adolescente, o que o adolescente pode comer, o que pode fazer, particularmente meninos que estão na puberdade. Vocês veem que ainda hoje nós temos adolescentes que estão iniciando sua atividade sexual com animais ou com prostitutas, e tendo sequelas genitais de intensidade muito grande, infertilidade, estreitamento da uretra, que é o canal da urina. Então, por que as comunidades, já que o governo não está atendendo isso, faz tantos anos que a gente espera, não se reúne e diz, olha, vamos convidar um médico de Erechim para falar numa vila adjacente ou algum município menor. Olha, ninguém do meu grupo, digamos, de professores da universidade se negaria a ir para algum lugar, dar uma palestra, explicar como o adolescente tem que manipular a genitália, fazer higiene, o que ele deve fazer, o que não deve fazer. Orientações sexuais, por exemplo, é uma das coisinhas. Que
são bem fundamentais para se ter qualidade de vida e saúde prolongada, né, doutor? É perene, saúde perene. Doutor, muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por estar aqui em Erechim, embora visitando familiares, tirou um tempinho para nos atender. Eu fico muito grata pela sua atenção e eu acho que o senhor vem a contribuir muito com nossos telespectadores que nos acompanham e através do nosso programa muitas vezes buscam um médico para resolver os seus problemas que estão acomodados. Muito obrigada. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade e queria dizer assim do fundo do coração de que sempre que eu posso ajudar alguém com alguma informação ou alguma novidade, eu fico muito feliz e é assim que a medicina deve ser. E quando alguém precisar de alguma coisa que a gente possa ser útil ou falar em algum ambiente, mesmo que meia dúzia de pessoas, porque todas as pessoas têm um filho adolescente, diz, olha, o filho tem muita masturbação, o filho, eu acho que o testículo é menor, eu acho que isso, que aquilo. Por que não chama alguém para dar uma palestrinha, mostrar uns slides? Eu estou sempre às horas, para mim foi uma honra falar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. No mês das mães, a Unimed Erechim está com benefícios exclusivos para o plano de saúde familiar, como isenção de taxa de inscrição, 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades até o dia 31 de maio, exame simples de cortesia e isenção de carência para consultas. Ah, as condições especiais podem ser extensivas aos dependentes. Aproveite! Afinal, ser mãe é cuidar do maior amor do mundo. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida.